E a partir de 2021, mais de 2,6 mil municípios vão ser administrados pelo grupo de partidos que formam o Centrão. Para nos dar um panorama destas eleições municipais e saber se o resultado é um indicativo para 2022, nós vamos conversar com o mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e head de Educação do Centro de Liderança Pública, Humberto Dantas. Humberto, bom dia e bem-vindo. Bom dia, Lívia. Bom dia aos amigos da Jovem Pan. Só com todo respeito, eu subi um degrauzinho a mais, Lívia. Eu também sou doutor em Ciência Política, não apenas mestre. Com bastante orgulho e sacrifício, suor. Muito bem. Humberto, o segundo turno foi marcado por resultados rápidos, reeleições e poucas viradas. Então, para a gente começar aqui a nossa conversa, qual foi o recado das urnas? Olha, aparentemente já desde o primeiro turno, o recado das urnas é um recado de um comportamento mais seguro por parte do eleitor. O eleitor votou ou em candidatas que estavam no poder, e isso, claro, pode ter um impacto da pandemia por uma dificuldade de organização da oposição nas cidades, ou mesmo de uma continuidade na exposição dos prefeitos, para além daquilo que as leis associadas à comunicação pública pregam, porque justamente elas permitem que em situações emergenciais, extraordinárias, esses prefeitos se mantenham em contato com a população, talvez isso tenha ajudado. Mas também há uma volta ao poder de figuras que já passaram por prefeituras. Esse acho que o caso mais emblemático é o caso do Rio de Janeiro. Então, entre as pessoas que voltaram, os indivíduos que foram reeleitos e os grupos que foram mantidos no poder, por exemplo, só em relação às capitais a gente já responde aí por quase 75% dos casos. Então, é um eleitorado que primou pela segurança e não pelas novidades de 2016 ou pela verborragia de 2018. Bom, e na maioria das cidades em que os eleitores voltaram às urnas, vitórias de partidos do centro foram reforçadas, como o MDB, DEM, PSD e Podemos. Eu gostaria de te perguntar como a consolidação do centro impacta agora as decisões no Congresso, né? A relação, o apoio na Câmara, como que vai ficar daqui para frente? Olha, o que a gente assistiu foi um crescimento bastante significativo de partidos que comporiam aquilo que tradicionalmente se chama de centrão. A ciência política tem tentado se afastar um pouco desse termo, discutindo se efetivamente existe ele como um fenômeno organizado, mas para o mundo, para o universo em geral, enfim, esse grupo de partidos comporia uma ordem de centro-direita, principalmente dentro da Câmara dos Deputados, que teria um peso muito significativo para a ordem ou para a lógica da governabilidade. Esses partidos, progressistas, democratas, PSD, principalmente esses três, vão governar uma quantidade expressiva de cidades. Isso é um indicador importante, isso é um indicador relevante. Isso mostra uma certa lógica de força partidária, pode contribuir, inclusive, para o alavancamento das bancadas desses mesmos partidos em 2022, até porque o PSL ocupou um grande espaço desses partidos nas eleições de 2018 e não colheu grandes resultados agora. O PSL não conseguiu se organizar como legenda, o PSL não conseguiu dar uma resposta condizente ao tamanho que colheu, ao resultado que colheu, até porque o PSL rachou, né, com um exemplo mais simbólico aí a saída do próprio presidente da República das frentes do partido, e a partir disso a gente vai ver quem vai ficar com esse espaço. O que é importante destacar, Lívia, é que na política não existe espaço vazio. Espaço vazio na política dura muito pouco tempo, e alguém vai lá e ocupa. O que aparentemente aconteceu é que os partidos de centro-direita ocuparam um espaço que poderia ser do PSL, e que em 2016 também pertencia a boa parte dessas agregações desses partidos, dessas agremiações desses partidos. Portanto, acho que é interessante, há uma reorganização da centro-direita em termos partidários, mostra que esses partidos continuarão tendo um poder de barganha e um poder de atuação política muito forte, e pode ser um sinal importante e interessante para o presidente da República e sua lógica de governabilidade junto ao Poder Legislativo Nacional. Eleição de prefeitos, 9 prefeitos são reeleitos nas capitais do Brasil e 4 perderam a eleição.
A pandemia esteve ainda mais presente nesse segundo turno, seja pelo aumento do número de casos que está acontecendo, ou seja por ela ter afetado alguns candidatos, como foi o caso de Goiânia e São Paulo. Então, eu gostaria de perguntar ao senhor, o enfrentamento ao coronavírus foi um fator para o eleitor manter ali a sua preferência, não querer arriscar tanto? Como que você faz essa avaliação da reeleição dos prefeitos das principais capitais? Olha, sem dúvida nenhuma, Lívia, é um instante em que é um fenômeno, muito potente para as eleições de 2020. Tão potente que, inclusive, a gente mudou a nossa Constituição Federal para alterar a data das eleições. Então, para a gente ter uma ideia do tamanho disso, até a reforma constitucional a pandemia nos obrigou a fazer no que diz respeito ao cenário eleitoral no Brasil. Então, esse é um primeiro ponto relevante. O segundo os prefeitos continuaram em evidência, como eu já coloquei aqui, e a oposição teve, sim, dificuldade de se apresentar e de se colocar em muitas cidades no Brasil. Isso, por si só, já explicaria uma parte deste fenômeno da continuidade. Mas talvez, como você observa na sua pergunta, uma lógica de segurança por parte do eleitor, que é, sim, capaz de avaliar e analisar o que acontece na sua conjuntura local, tem levado à manutenção desses grupos no poder. E aí a gente entra num outro ponto que é muito importante, Lívia, que é a questão relacionada que é algo que, por exemplo, em Goiânia, o número de abstenções, de eleitores que se abstiveram das eleições de ontem, é cerca de 30% maior que a votação de Maguito Vilela, que infelizmente está numa UTI, que está em tratamento intensivo por conta do Covid num hospital de São Paulo. Isso é muito complicado, muito tenso e, obviamente, nos leva a análises associadas do eleitor em relação às urnas. Humberto, agora vamos falar de um outro aspecto. O PT não elege um prefeito em capitais pela primeira vez desde a redemocratização e tivemos também o destaque de outro partido de esquerda, o PSOL. Então agora, olhando para frente, para as próximas eleições, qual estratégia a esquerda poderá adotar para se consolidar em mais capitais, em mais locais do Brasil? Eu tenho que aquela lógica de polarização nacional entre PT e PSDB sofreu mais uma derrota esse ano. O PSDB dificilmente vai conseguir articular esse centro em torno dele, centro-direita em torno dele, assim como aparentemente o PT também terá muita dificuldade de articular a esquerda em torno dele. O PT sai muito enfraquecido dessa eleição, pelo segundo ano seguido em termos de eleições municipais, escolhe um total de prefeituras menor do que na eleição anterior, então em 16 foi muito menor que em 12, e em 20 foi menor que em 16, com alguns aspectos emblemáticos colocados por você na sua pergunta. O PT nunca deixou de estar na prefeitura de pelo menos uma capital no Brasil, desde o processo de redemocratização. Em 2016, esse sinal já tinha acendido, não vou nem dizer amarelo, já tinha acendido laranja para o partido, por uma razão muito simples. Ganhou apenas uma capital, Rio Branco, no Acre, e abandonou essa disputa, abandonou essa capital para disputar o governo estadual com Marcos Alexandre e perdeu para o atual governador Gladson Camelli. Então, o PT no Acre era a única capital que o PT tinha em mãos e o PT abandonou, deixando ela para o PSB. A candidata foi derrotada ontem por Tião Bocalón do Progressistas. Então a gente tem aí alguns aspectos importantes. O que isso significa? Significa que, Lívia, outros partidos de esquerda sentem que estão, ou que são, talvez, a bola da vez, digamos assim, no universo da esquerda para as eleições de 2022. Nós temos um Guilherme Boulos fortalecido pelo PSOL. O PSOL não fez uma grande eleição em dezenas, centenas de cidades, etc. Não é isso, não tem essa ocupação de espaço, mas é espaço numa cidade muito importante, a mais importante das cidades em termos de volume de eleitorado, com o Guilherme Boulos, inclusive com o PT, parte do eleitorado do PT servindo de voto útil para Guilherme Boulos, portanto, reconhecendo o Guilherme Boulos como uma liderança muito relevante, muito importante na esquerda paulistana. Então, já acende o sinal amarelo de novo no PT. Perde a eleição, o PCdoB é um nome muito relevante
popularidade, a dimensão, a tamanho, saem fortalecidos dessa eleição por conta dos desempenhos nessas realidades. E aí, PDT e PSB... Infelizmente, nós estamos com uma instabilidade na conexão. Nós vamos tentar restabelecer, mas por enquanto nós conversamos com o doutor e mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e Head de Educação do Centro de Liderança Pública, Humberto Dantas. Tivemos esse problema de conexão, acontece ao vivo, internet. Vamos tentar restabelecer. Nós restabelecemos a conexão, vamos continuar aqui a nossa conversa, fazendo um saldo desse segundo turno das eleições municipais. Voltamos a conversar então com o mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e Head de Educação no Centro de Liderança Pública, Humberto Dantas. Espero que o senhor esteja nos ouvindo bem. Para a gente retomar aqui, né, os nossos ouvintes e espectadores, também para o senhor concluir o seu pensamento, nós estávamos falando sobre a esquerda, que o PT não elegeu prefeito em capitais pela primeira vez desde a redemocratização, e nós tivemos aí um protagonismo muito importante e expressivo do PSOL. Aqui em São Paulo, por exemplo, com o Guilherme Boulos. Então eu dou a palavra ao senhor para concluir. Lívia, eu estava dizendo exatamente que talvez o PT não consiga mais, ou tenha que reorganizar a sua ideia de ser o centro da esquerda no Brasil. Isso na campanha de 2018 e outras campanhas também já havia ficado claro, com tentativas de outras legendas lançarem candidaturas, mas talvez o PT já não vá mais ter esse centralismo e quiçá essa capacidade extraordinária de amealhar votos nacionalmente sem o apoio de outras legendas, talvez até tendo que abrir mão desse protagonismo. E o que eu estava dizendo era que o PSOL aparece com o nome de Guilherme Boulos como um nome muito importante, né, na esfera paulistana, conseguindo inclusive capitalizar para si um espaço que a esquerda ocupa em São Paulo já há algumas décadas. Né? Então isso é muito importante. Sai o PT, entra o PSOL nessa eleição especial, e claro, a gente vai precisar ver se isso se mantém. E o PCdoB, com Manuela Dávila, dá a opção ao partido de ter dois nomes muito importantes. Manuela Dávila, que foi candidata à vice-presidência da República com Fernando Haddad, e Flávio Dino, que é o atual governador do Maranhão, vai completar 8 anos de mandato em 2022. Esses partidos que são pequenos dentro da esquerda, não são tão grandes quanto o PT ou mesmo quanto o PDT e o PSB, são partidos que entram no xadrez eleitoral da composição das esquerdas, e isso é muito relevante, se é que a esquerda vai conseguir se organizar em torno de uma chapa forte ou de um nome mais específico, e ainda vai ter que lidar com a questão do PDT, de Ciro Gomes, e do PSB. PSB este que, mais uma vez, né, no epicentro dos conflitos da esquerda, né, se assistiu uma campanha de segundo turno muito agressiva contra o PT. Né? Marília Reis e João Campos não fizeram uma campanha suave, tranquila, digna inclusive talvez das tradições familiares. Os dois se atacaram de maneira baixa, de maneira pouco razoável, e mais uma vez, a exemplo de 2012, PT e PSB fazem de Recife um centro, um ringue de uma briga que prejudica a esquerda em outros tantos lugares. A gente vai precisar assistir com bastante atenção ao que será isso em termos de reorganização da esquerda no Brasil, se a esquerda pretende voltar ao poder. Bom, Humberto, agora vamos olhar para o outro espectro. Dos 13 candidatos a prefeituras apoiados por Bolsonaro, 11 não se reelegeram no país. Esse resultado acende um alerta para o presidente rever a sua política, a condução de governo. O que diz essa resposta das urnas em relação aos candidatos que foram apoiados por ele? Acende por uma série de razões. Existem vários indicadores nesse universo que chamam a atenção. Ninguém aqui está dizendo que Bolsonaro não vai conseguir se reeleger em 2022, que não vai ser um candidato fortíssimo, né? Que como estrategicamente age, né, vai continuar jogando sozinho e vai continuar tentando protagonizar de maneira singular a política. Isso tudo a gente sabe que vai acontecer. Mas existem alguns sinais muito importantes. Primeiro, Bolsonaro nunca havia assumido em sua vida essa posição de apoiador. Ele não fez isso de maneira evidente em 2018, ele estava hospitalizado durante praticamente toda a campanha e preocupado, obviamente, em ganhar a presidência da República. Quem ganhou com o nome Bolsonaro não necessariamente foi diretamente e escancaradamente apoiado por Bolsonaro. Bolsonaro, em 2018, foi um fenômeno para além dele mesmo.
né? Portanto, ele não era aquele cabo eleitoral expressivo na campanha de 2018. E em 2020 mostrou que não tem nenhuma afeição a isso, não tem habilidade, não se sente à vontade, né? A campanha, por exemplo, de Celso Russomano ao lado de Bolsonaro mostrava um Bolsonaro duro, sem nenhum jogo de cintura, sem nenhum interesse em estar ali, né? Sem aquele carisma necessário, inclusive, para a transmissão de votos, né? E de lógica de persuasão para o seu candidato preferido. Então, Bolsonaro não joga esse jogo. Não é um jogo que Bolsonaro gosta de jogar, e se ele gosta, mostrou que não sabe. Mas eu acho que está mais para o não gostar do que para o saber. E esse é um ponto importante. Segundo ponto importante, a sustentação de parte da agenda do governo Bolsonaro é uma sustentação dada por um centrão que cresceu muito nas urnas esse ano. E tudo que cresce fica mais caro em termos políticos, Lívia. Portanto, Bolsonaro vai ter que saber dialogar de maneira ainda mais hábil, se é que a gente pode chamar a lógica de negociação do governo Bolsonaro de uma lógica hábil de negociação com o Congresso, mas Bolsonaro vai ter que fazer leituras mais hábeis no que diz respeito ao diálogo com os partidos de centro-direita, chamados popularmente de centrão no Brasil. Por fim, sequer sua família foi bem, sequer seu sobrenome foi bem votado nessas eleições. E acho que o exemplo mais claro é o exemplo de seu filho número 2, Carlos Bolsonaro, que com todo o aparato federal, com todo o apoio do pai, com toda a ajuda da família, com toda a visualização que se podia dar a ele, teve 30% menos votos no primeiro turno para vereador, né, eleição realizada em único turno, mas teve 30% menos votos que em 2016, ficou em segundo lugar no Rio de Janeiro, atrás de um candidato do PSOL, com o qual ele vive as turras dentro da Câmara dos Vereadores carioca, e não conseguiu realizar talvez um sonho, um objetivo de eleger sua mãe, contra quem disputou a eleição na década de 90 a mando do pai, tirou da Câmara dos Vereadores e não conseguiu, com o seu apoio, devolvê-la ao cenário do Legislativo do Rio de Janeiro, no que diz respeito aí à capital. Sua mãe teve menos de 3 mil votos, na verdade passou discretamente dos 2 mil votos. Acendem-se vários semáforos amarelos no Palácio do Planalto no que diz respeito a desempenho eleitoral, mas é sabido e importante de destacar que 2 anos são tempo suficiente para Bolsonaro reorganizar suas estratégias, com um agravante nesse caso. Ao que tudo indica, viveremos uma ácida crise econômica e a gente sabe a importância da lógica econômica para a realidade das agendas presidenciais no Brasil. E o senhor avalia que a pandemia, a condução da pandemia, tem um peso nessa resposta que vimos nas urnas? Olha, o que o governo Bolsonaro colheu em termos de enfrentamento da pandemia, ele mesmo discursa, né? Ele tenta fazer essa contraposição entre economia e saúde, dizendo que se manteve muito fiel à lógica de que o Brasil não poderia viver um cenário de terra arrasada e que não poderia deixar sua economia parar. Isso em algum instante pode ter dado certo. O problema é que vem uma segunda onda aí, que a gente precisa dimensionar o tamanho. A forma mais simples desse governo lidar com esses desafios tem sido tentando negá-la ou tentando minimizá-la. Existe um apoio, um auxílio emergencial que provavelmente não caberá no bolso da lógica fiscal brasileira, se é que o governo resolve ou tem por objetivo seguir o que a austeridade fiscal nos leva como guia. E aí, Lívia, a gente vai ter que perceber ao longo do ano que vem como isso vai se comportar. O fato é, a pandemia pela pandemia talvez tenha fustigado o Bolsonaro em alguns segmentos da sociedade, mas a lógica econômica caminha junto a essa lógica da saúde, e aí a gente vai ver até onde o governo será reconhecido pelo seu discurso, um discurso por vezes bastante irresponsável, atitudes inclusive muito pouco razoáveis do ponto de vista de se aproximar da sociedade, de ir para as massas e etc, etc, etc. Mas a gente não vai poder dizer que muitos dos prefeitos que pregaram cuidado não exageraram de maneira expressiva em suas campanhas. O que os prefeitos eleitos e alguns mesmo prefeitos derrotados pregaram contra Bolsonaro no que diz respeito à atitude do presidente em ir às massas não foi repetido por esses mesmos indivíduos que tomaram ontem e no domingo do primeiro turno e por vezes ao longo de suas próprias campanhas atitudes
assombrosamente irresponsáveis à luz daquilo que nós temos em termos pandêmicos e que eles mesmos defenderam e utilizaram para atacar o presidente. É efetivamente um país de uma esquizofrenia de discurso que assusta qualquer pessoa que consegue raciocinar e enxergar um pouco melhor a realidade à sua volta. Nós conversamos com o doutor e mestre em ciência política Humberto Dantas. Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos e, claro, a análise desse segundo turno. Eu que agradeço. Um grande abraço, Lívia, e aos amigos da Jovem Pan.